Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Estamos ainda em casa, firmes e fortes, e vamos continuar com os nossos encontros de catequese. E vamos dar procedimento nos nossos encontros. Hoje é o nosso 28º encontro, né? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os ritos iniciais da missa, né? Então, a gente vai entender um pouquinho o que acontece na missa, o porquê de algumas coisas que vão acontecendo ao longo da missa, né? E hoje a nossa palavra, a gente vai pegar a segunda carta de Coríntios 13, de 11 a 13. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de 11 a 13. Então, vamos fazer a nossa leitura para a gente começar, tá? E aí a gente já começa a conversar um pouquinho mais e entender. Então, antes de iniciar aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Agora a gente está no mês de agosto e a gente está iniciando agora a semana que a nossa festividade, né? A nossa grande alegria que a gente vai agora comemorar. Estamos começando também a novena de Nossa Senhora do Patrocínio, a grande festa da nossa padroeira, a Mãe de Araras, a nossa mãe que cuida de nós, né? Da nossa igreja. Então, é uma semana de grande alegria, né? Então, vamos acompanhar também em casa, rezar junto pelo Facebook, YouTube, a missa. Vamos acompanhar também, que a gente não está indo à missa, né, na igreja, a gente não está comparecendo na novena, mas a gente pode assistir pela televisão. Então, agora essa semana é o momento da gente agradecer, da gente ficar mais perto da nossa mãezinha, né? Que está sempre do nosso lado, protegendo. Então, vamos lá. Vocês já pegaram aí 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de 11 a 13. De resto, irmãos, alegrem-se, busquem a maturidade, encorajem-se, sejam unidos, vivam em paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês. Saúdem-se uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam todos com vocês. Então, esse trecho bíblico, o que a gente consegue entender, né? O Deus do amor e da paz estará com a gente. Quando a gente vive em paz, né? Isso daqui é uma saudação, né? Onde que a gente já escuta essa saudação? Vocês lembram? Vou ler de novo. De resto, irmãos, alegrem-se, busquem a maturidade, encorajem-se, sejam unidos, vivam em paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês. Saúdem-se uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, né? Então, esse texto bíblico aqui, né? A gente vai entender ele um pouquinho mais agora durante o encontro, que a gente vai refletir um pouquinho, né? Então, Deus, Ele tá sempre com a gente, Ele nunca nos abandona, né? Ele está sempre do nosso lado, Ele está sempre olhando pela gente. E Ele sempre convida a gente para estar com Ele. Como que Ele convida a gente para estar com Ele, né? Ele fica muito feliz quando a gente vai à missa, quando a gente vai à missa, ouvir a palavra de Deus, né? Então, as celebrações litúrgicas, as missas, o que acontece? Quando a gente vai à missa, a gente vai a um encontro, né? E a gente vai ao encontro com Deus. Então, toda vez que a gente vai
a missa, a gente vai a esse encontro, né? A gente vai experimentar o amor de Deus, o amor e a compaixão que Deus tem para conosco. Então, toda vez que a gente vai à missa, a gente sente um pouquinho desse amor que Deus tem pra gente, não é? E aí a gente é chamado, Deus nos chama para estar com Ele. Então, toda vez que a gente vai à missa, Deus já fez o convite pra gente. A graça de Deus, ele já começa a agir em nós, né? Quando a gente decide ir a esse encontro. Quando a gente está indo à missa, a gente está indo se encontrar com Deus, a gente já vai sentindo a graça de Deus. Porque quando a missa inicia pra gente, né? A partir do momento que a gente decide participar, né? Deus nos chama. Então, essa iniciativa de ir à missa é de Deus, Ele que está nos chamando. Quando a gente está indo para a igreja, é porque a gente já ouviu esse chamado de Deus. Então, a gente está indo ao encontro dele. E, assim, quando a gente chega lá na igreja, tem os ritos iniciais da celebração. O que são esses ritos iniciais, né? Então, quando a gente chega à missa, a gente chega, fica todo mundo lá sentado, e o que acontece? Né? A gente espera, tem uma procissão inicial. O que seria essa procissão inicial? É a acolhida do padre, a gente está recebendo o padre, a gente está, né, esperando ele entrar para começar a missa. O que seria essa procissão de entrada, né? Então, essa procissão inicial, quando o presidente da celebração, ou seja, um padre, um bispo, né, todas as pessoas que vão desempenhar algum serviço, né? Os ministros, os leitores, todas as pessoas que adentram nessa procissão inicial, o que elas estão representando? As pessoas que vão ficar no altar, que vão fazer com que a missa aconteça? Não. Essa procissão inicial significa como se fosse cada um de nós que estamos saindo de nossas casas, né? Movidos pelo chamado de Deus a se reunir com Ele. Então, naquela procissão de entrada, é como se todos nós estivéssemos entrando ali junto com aquelas pessoas que vão, com o padre, com os ministros, os coroinhas, todas as pessoas que vão realizar algum ministério ali durante a missa. Então, não são só as pessoas, simboliza como se fosse todos nós que estamos entrando junto ali, indo ao chamado de Deus. Então, quando a gente espera a procissão de entrada entrar, a gente representa que como se tivesse toda a comunidade entrando e indo ao encontro de Deus no altar, né? Então, aí depois, quando o padre chega lá no altar, vocês já observaram, ele dá um beijo, né, no altar. Todo mundo acho que já viu isso daí. O padre chega, ele dá um beijo lá no altar, né? Por que o padre beija o altar, será? Não. Né? Ele beija a mesa, que engraçado. Não. Esse beijo do padre, o que significa? É o próprio Jesus Cristo que está lá. O padre está beijando Cristo, né? O altar é o altar do próprio sacrifício. Então, quando ele entra, ele está falando, né? Ele está saudando, ele está beijando Jesus Cristo. E é muito bonito isso, né? Porque ele está se encontrando com o dono da casa, que é Jesus Cristo, não é? Ele está falando oi. Quando a gente chega na casa de alguém, a gente não é recebido, dá um beijo, um abraço. Então, a gente está sendo recebido por Jesus Cristo nesse momento, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente vai traçar o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Significa que a gente está reunido em nome da Trindade. E por ela nós somos convidados. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, né? Aí o padre, ele fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
né? Então, o amor do Pai, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, nesse momento, o Padre ele está também acolhendo a todos nós, né? É uma saudação que ele faz como se fosse próprio Jesus Cristo nos desejando a paz, né? E não é uma saudação qualquer, como um bom dia, uma boa tarde. É uma saudação do próprio Jesus Cristo nos desejando a paz. A paz é a maior graça que só Deus pode nos dar. Deus pode nos dar a paz, né? E quando a gente sabe que as vezes que Jesus, depois que ele ressuscitou, que ele apareceu para os seus apóstolos, né? O que ele falou? Alguém, sim, né? Vocês, se eu falar, vocês vão lembrar. Que Jesus chegava e falava, a paz esteja convosco. É uma acolhida divina, porque ele está nos desejando a paz. A paz estejam convosco, estejam com todos vocês. E a paz é o que a gente precisa, né? Nós precisamos a paz no coração, a paz de espírito. E depois que a gente é acolhido, né, com essa saudação, a gente começa o ato penitencial. O ato penitencial, o que a gente já chegou, né? Entrou, já foi saudado. O ato penitencial é um ato que a gente vai desamarrar as nossas sandálias. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Quando a gente vai tirar as sandálias, até na segunda etapa da catequese, a gente teve um encontro que a gente foi até a igreja e a gente andou lá no altar, na igreja, descalço. O que significa a gente tirar as sandálias, andar descalço? Quando a gente tá descalço, a gente parece que tá desprotegido. Não, a gente tá tirando as sandálias, a gente tá reconhecendo a nossa fragilidade, né? Nossos pecados. Então, antes da gente escutar o evangelho que Jesus tem para dizer pra gente, através da palavra, a gente vai tirar as sandálias mesmo, né? A gente vai reconhecer todas as nossas fragilidades, as nossas misérias e os nossos pecados. Então, a gente não vai confessar os nossos pecados, nada, porque isso daí a gente faz durante o sacramento da reconciliação, né? A gente vai reconhecer que somos pecadores, que somos miseráveis, né? E a gente vai, através do ato penitencial, a gente vai tirar as sandálias de toda a falta de humildade, da prepotência, da vaidade, né? E a gente vai, diante ali do Senhor, a gente vai pensar em tudo isso daí, a gente vai se despir de todas essas coisas, a gente vai remover da nossa vida, né? A gente vai pensar que a gente tem que ser mais humilde, menos vaidoso. E aí a gente vai se tornar digno de estar na presença de Jesus nesse momento. E nesse lugar santo, né? Então a gente vai se despir, tirar nossas sandálias, para a gente ser digno de receber todas essas palavras, tudo que Jesus tem para falar para a gente no nosso coração. Então aí, depois do ato penitencial, nós temos o hino do Glória, né? Então, o hino do Glória, o que seria, né? Tem o ato penitencial, o hino do Glória depois. Então, esse hino, ele vai ser um reconhecimento da misericórdia do Pai. Então, a gente vai, glória, a música que é muito bonita, né? Um hino muito antigo. Ao Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e ao Espírito, glória.
Então, aí a gente tá reconhecendo a misericórdia do Pai, que, né, Deus é tão misericordioso com a gente, e Ele vai glorificar isso, e a gente tá suplicando a Deus Pai e ao Cordeiro. Então, quando a gente canta, é porque a gente tá acreditando na misericórdia do Pai, que Ele está acolhendo todas as nossas imperfeições, as nossas falta de humildade, né? Todo esse início aí. Aí, depois da gente cantar o hino do Glória, né? A gente tem os ritos iniciais da missa, que a gente falou agora, são os ritos iniciais, que é a procissão de entrada, né? A procissão inicial, quando o padre entra, daí ele dá o beijo no altar. Depois a gente é recebido, né, pela Santíssima Trindade, que nos convocou à missa. E aí Jesus nos sauda com o desejo da paz. Aí a gente tem o ato penitencial após, que é quando a gente vai nos despir, tirar nossas sandálias, né? Que nem a gente já falou, da vaidade, da falta de humildade. E aí, então, a gente vai cantar o hino do Glória. Então, todos esses ritos iniciais são o do início da missa, né? Por isso que a gente tem... Cada parte da missa tem a sua importância, seu significado. Então, a gente chega na igreja, a gente é recebido, que é como procissão inicial, né? Aí, Jesus nos sauda, a gente se prostra, tira as nossas sandálias, né? A gente se arrepende de todas as coisas. Aí, depois, a gente, com o glória, a gente está saudando a misericórdia que Deus teve conosco. Aí depois tem um momento de silêncio, né, que é a oração do Oremos. Então, esse daí todos vão permanecer em silêncio por uns instantes, né, e aí a gente toma consciência que a gente está na presença de Deus e a gente vai formular os nossos pedidos e as nossas intenções. Então, nesse momento de silêncio, a gente está conectado com Deus, naquele silêncio, naquela paz, e a gente está formulando nossos pedidos e nossas intenções para essa missa, né? E aí, segundo a tradição da igreja, né, a Assembleia, ela vai se unir e fazendo a sua oração pela aclamação. Então, os ritos iniciais, eles vão nos preparar para os próximos ritos que vão acontecer posteriormente, né? Só que isso daí a gente vai conversar no próximo encontro. Então, hoje a gente entendeu um pouquinho dos ritos iniciais da missa, né? Procissão de entrada, quando a gente é recebido. Então, a gente já recebe o chamado para a gente estar... Deus, Ele quer nos encontrar, Ele nos ama tanto, Ele é tão misericordioso, Ele nos chama. Então, quando a gente é chamado para ir à missa, né, nossa missa já está iniciando, porque a gente já recebeu um chamado de Deus. Aí a gente chega na igreja, tem a procissão inicial, como se a gente estivesse sendo recebido na igreja, né? Então, a gente... chega lá, daí o padre, ele vai entrar com os ministros, todas as pessoas que vão fazer algum tipo de serviço naquela missa, e isso representa todas as pessoas que estão, toda a comunidade. Aí o padre beija, como se ele estivesse beijando Jesus Cristo, aí depois Jesus Cristo também nos acolhe, só que é na forma como o padre fala, é como se Jesus estivesse falando conosco, né? Porque o padre, ele simboliza ali Jesus pra gente, no momento que ele tá realizando a missa. E aí, a gente parte para o ato penitencial, e depois o glória, né? E a oração do Oremos, que a gente permanece em silêncio, tomando consciência que a gente tá na presença de Deus. Então, todos esses ritos fazem parte dos ritos iniciais.
E aí, agora, como a gente não está indo à igreja, frequentando por esses tempos, né? A missa, nós estamos assistindo a missa em casa. Então, a gente sabe que o nosso coração, ele está em Deus da mesma forma. Nós não estamos indo à igreja, a gente não está fisicamente na igreja. Só que quando a gente está assistindo na missa em casa, o nosso coração também está conectado com Deus, né? A gente tá na presença de Deus na nossa casa, a gente faz o nosso altar, a gente acende a nossa vela. Então, a missa a nossa igreja nesse momento está sendo a nossa casa, né? Está sendo muito bom também, a gente reunido com a nossa família, a gente está fazendo nossa igreja doméstica. E tá sendo muito bom, porque Deus fala com a gente em qualquer lugar, né? Ele nos ama, independente de onde a gente está, se é na igreja, se é na nossa casa. Então, a gente tá também muito feliz. A gente também está se reunindo, Deus está cuidando da gente da mesma forma, que Ele nunca nos abandona. Então, no próximo encontro, a gente vai continuar a falar mais um pouquinho da missa, da sua continuidade, tá? Então, agora nós vamos fazer a oração final. Deus Pai Criador, olhai com bondade a cada um de nós e ajudai-nos a responder ao seu chamado e irmos com alegria ao seu encontro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, uma ótima semana para vocês e que vocês também acompanhem agora a nossa novena, e que vai ser agora essa semana, né? E vamos também rezar uma Ave Maria todos os dias, quem puder rezar o terço em casa com a família, que Nossa Senhora do Patrocínio esteja sempre conosco, tá? Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau.